Olá, amigos telespectadores, o nosso boa noite a todos. Boa noite, deputado Gerson Berger, enfrentando aí uma gripe terrível que deixou quase sem voz. Boa noite, jornalista Pedro do Couto, mais uma vez juntos no programa Eu e Você. E nós hoje vamos trazer assuntos que eu acho agradarão a todos. Nós vamos falar sobre a tão famosa e falada redução da maioridade penal. Depois traremos um espetáculo realizado, eu diria um espetáculo, na verdade foi uma sessão solene realizada na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, em homenagem ao Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas. E na ocasião eu tive assim o prazer de homenagear o cantor Roberto Leal, com o título de cidadão honorário da nossa cidade, e eu acho que o Roberto Leal tem tudo a ver com o Rio de Janeiro, pois ele é uma pessoa que esbanja alegria, muito comunicativo, e ele feliz agradeceu a nossa homenagem. Mas, como não poderia deixar de ser, e para satisfação nossa, o nosso deputado Gerson Berger vai contar a sua tão famosa historinha e que tem sempre uma moral tão importante para o nosso dia a dia, não é, Gerson? Mas antes da historinha, nós vamos começar falando de política nacional. E a coisa anda feia, é braveira mesmo. Por isso, Gerson e Pedro, eu gostaria que os dois comentassem a ação inicial do Itamaraty, propondo, através do diretor do Departamento de Comunicação e Documentos, o ministro João Pedro Costa, sigilo sobre os papéis que podem ligar o ex-presidente Lula à empresa Odebrecht. Pela lei, esses papéis são públicos e o Itamaraty, após denúncia noticiada pela imprensa, teve que voltar atrás e anunciou que vai liberar todos os documentos reservados, produzidos entre 2003 e 2010. Os documentos haviam sido solicitados por um repórter da revista Época. O curioso é que, de possíveis réus, esse governo sempre arruma um jeitinho de sair como vítima. E foi o que aconteceu neste caso. A presidente Dilma, ao tomar conhecimento do caso, disse que vai pedir explicações ao chanceler Mauro Vieira, e Lula, procurado por assessores da presidente Dilma, ficou irritadíssimo, dizendo que o governo tinha que divulgar sim, pois não há nada que possa incriminá-lo, e vai por aí. Um faz de conta, Gerson e Pedro, porque não conseguiram manter os tais papéis em sigilo, ou o tal ministro João Pedro Correia Costa agiu por conta própria mesmo, ao tentar impedir que a revista Época tivesse acesso aos papéis que podem incriminar o Lula com a empreiteira Odebrecht. Como vem o caso? Tereza, muito estranha toda essa história. Nós aqui no programa, por mais de uma vez, falamos nas ligações perigosas de Lula com a empreiteira Odebrecht. Mas vejam esse ministro e diretor de comunicação e documentação que tentou protegê-los. Teve levantada a tese pelo Planalto de que ele poderia ter gerado um fato para prejudicar Lula e manchar a imagem do governo. Imaginação fértil, quando convém. Ora, se Lula não deve, não tem que temer. Então, por que ficou tão irritado com a convocação de Paulo Okamoto, presidente do Instituto Lula, pela CPI da Petrobras? Chegou a se queixar ao vice-presidente Michel Temer. Okamoto deverá explicar na CPI o porquê da Camargo Correia, alvo da Lava Jato, ter doado 3 milhões ao Instituto de Lula. Acho que a CPI deve ir fundo
em suas investigações e não poupar ninguém. São muito estranhas essas doações, mesmo que lícitas. Elas são imorais quando se refere ao ex-presidente Lula, que exerce até hoje uma enorme influência no governo Dilma. Transparência é o que o povo exige. Isso, somente isso. Tereza, Gerson, o episódio é sombrio para o ex-presidente Lula, sem dúvida alguma, e o diplomata Pedro Correia da Costa tentou, desrespeitando a lei, propondo de violação do texto legal, procurou ocultar das doações da empresa Camargo Correia e também do Odebrecht ao Instituto Lula e a viagem que Lula realizou acompanhado de um diretor da Odebrecht ao exterior. Se fosse uma coisa clara, aberta, sem motivo de sensibilidade alguma, ele não teria agido assim. Agora, ele agiu e prejudicou politicamente o próprio Lula, a quem ele desejava supostamente proteger. E caiu numa contradição, que foi ampliada pela convocação pela CPI da Petrobras de um dirigente da Camargo Correia para explicar a doação de 3 milhões de reais ao Instituto Lula. Ora, ninguém faz doações, inclusive fora da época eleitoral. Qual é a explicação? Ele, o Okamoto, terá que fornecer a CPI, mas acima da CPI, terá que fornecer a explicação à opinião pública do país. Muito bem, Gerson, muito bem, Pedro, mas o que eu acho curioso neste governo é que parece que cada um tem inveja do outro e quer aparecer em escândalos sempre, porque é um escândalo atrás do outro. E eu vou abusar um pouquinho aí da voz do nosso tenor, do nosso Gerson Berger, que apesar da gripe está aí firme e fez questão de participar do programa. Ô Gerson, por favor, conta uma historinha para nós, porque só falar de política eu acho que deixa o nosso público um tanto cansado. Vamos à historinha? Tereza, eu tenho uma historinha que cabe exatamente com a tua explicação. Ouça só. Um cachorro vinha atravessando uma ponte que estava sobre um rio. Segurava um osso na boca. Olhou para os lados, olhou para o rio e viu outro cão dentro d'água, com um pedaço de osso maior do que aquele que ele tinha em sua boca. Largou o osso e se jogou dentro d'água para disputar o osso de outro cão, que supunha ser maior do que o seu. Qual não foi a sua surpresa ao verificar que não havia cachorro nenhum? Era nada mais, nada menos que a sua imagem refletida na água. Acabou ficando sem o seu osso e sem o osso do outro cachorro que não existia. Qual a moral? Os seres humanos têm que aprender a não ter inveja, a se satisfazer com o que possuem e a não cobiçarem o que é dos outros. Quem se preocupa com o êxito dos outros relaxa com o que é seu e acaba se destruindo. Existem aqueles que são capazes de sacrificar um de seus olhos para destruir os 2 olhos do próximo. Nos resta a grande lição: quem tudo quer, tudo perde. E é isso aí, minha gente. E você, espero que tenha gostado da história, os amigos que ouvem também. Ô Gerson, adorei a historinha, até porque ela
nos leva a reflexões sobre aquilo que nós falávamos há pouco do atual governo. O cachorro aí segurando o osso, não queria largar o osso, mas ao ver que lá dentro do rio tinha um cachorro com um osso maior, ele resolveu se jogar na sua ganância de conquistar um osso maior. E é exatamente isso que este governo que aí está, o governo Dilma, quer e faz. Não largar o osso de jeito nenhum. Este é realmente o objetivo e o intuito do Partido dos Trabalhadores, do PT. Mas, minha gente querida, nós agora vamos passar para um dos assuntos anunciados no início do programa, que foi um evento realizado por mim na Câmara dos Vereadores no último dia 8, em homenagem ao Dia de Portugal, ao Dia de Camões e das comunidades portuguesas. Foi realmente um evento muito bonito, como acontece sempre, muito alegre, com música, com o desfile das bandeiras das casas regionais. A nossa querida Isaura Milhazes cantando sempre o imigrante com aquela voz belíssima. E o Roberto Leal, muito grato, muito emocionado ao receber o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro. O evento realmente emocionou e encantou a todos os presentes. Hoje é um dia de alegria e emoção em que desfilam, pela nossa lembrança, os heróis da pátria, tudo que por ela fizeram, engrandecendo-a no decorrer dos séculos. Podemos dizer que as 3 celebrações de hoje se fundem numa só. Pois celebrar Camões é lembrar os Lusíadas, pretexto para se contar a vitoriosa história de Portugal e a falada bravura do povo português. Noutros tempos, Portugal também atravessou momentos de angústias e sacrifícios sem conta. Superou-os, graças ao partilhar das aspirações comuns de todos os portugueses, que lutaram e trabalharam pelo ressurgimento e pela grandeza de Portugal. Eu tenho a certeza de que também desta vez assim há de ser. Viva Portugal e viva o Brasil! Recebam o meu abraço fraternal e de gratidão por participarmos juntos desta celebração de amor a Portugal, ao seu povo, à sua cultura e às comunidades portuguesas. Bem-haja e muito obrigado. Queria saudar muito em particular o Sr. Roberto Leal. Eu julgo que a maior satisfação que um cantor pode ter é o carinho com que é recebido pelos fãs e que é hoje aqui constatado nesta grande plateia que está aqui em sua homenagem. Então, os meus parabéns e o meu muito obrigada pelo seu contributo para a cultura portuguesa. Muito obrigada novamente, Sra. Vereadora Teresa Berger. É um privilégio estar aqui hoje. Um colo em um país. E este nunca o negou. Uma história de um país que reconheceu um filho que adotou como seu e nele teve orgulho e o amou. Gestos tão grandiosos, com uma história de vida e de amor tão grandes. Não há como serem agradecidas no coração, têm de ser vividas na alma, mas por ter dito isto tudo, eu até consigo dizer obrigado à senhora vereadora Teresa Berger, obrigado Rio de Janeiro, minha cidade. Ai, cachopa, se tu queres ser bonita, arrebita, arrebita, arrebita. Ai, cachopa, se tu queres ser bonita, arrebita, arrebita, arrebita. Casei com uma Gabriela, por ela ter muita guita. Agora a minha espinhela
Arrebita, arrebita, arrebita. Ai, menina, se tu queres ser bonita. Arrebita, arrebita, arrebita. Ai, cachopa, se tu queres ser bonita. Arrebita, arrebita, arrebita. A mulher que tem pelos na venta será sempre uma esquisita. É da raça barulhenta. Arrebita, arrebita, arrebita. Ai, cachopa, se tu queres ser bonita. Arrebita, arrebita, arrebita. Ai, cachopa, se tu queres ser bonita. Você! Agora! Bom, 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 bom. Vai lá! Parabéns, parabéns, parabéns. Nossa, eu nem sei o que dizer. Só vou sentir, hoje só vou sentir. Ver a Câmara Municipal do Rio de Janeiro. O Rio saúda Portugal. Acho que está se cumprindo melhor do que nunca Portugal. Obrigado, vereadora Berger. Muito obrigado. Mas olha, anualmente, no final do programa, o Mário Simões costuma cantar uma música que emocionalmente envolve todo o imigrante, que se chama Verde Vinho. E desta vez ficou muito mais emocionante, e desta vez cantada pelo Roberto Leal, pelo Mário Simões e pela Maria Alcina, o nosso rouxinol. A coisa ficou muito mais bonita ainda. Todos os presentes cantaram e brindaram com o vinho verde, e foi realmente uma noite belíssima. Só não foi melhor porque a gripe do nosso deputado Gerson Berger não permitiu que ele estivesse presente. Mas no próximo ano ele vai estar lá contando historinha e brindando também o verde vinho. Com o momento de voltar ao lar, ao lar, ao lar. De todos os eventos que eu realizo na Câmara Municipal, este é um dos eventos que mais me emociona, talvez em função das minhas raízes portuguesas. Portugal, um país soberano, guarda tudo que é meu. Brasil, Portugal americano, Portugal, meu Brasil europeu, brasileiro em Portugal. É português, português no Brasil, é brasileiro, agora o Rio é Então, Lisboa. mais uma vez, foi uma noite belíssima, inesquecível. Mas não podemos só ficar em eventos, em música, em coisas agradáveis. Também temos que falar aqui no programa das coisas que nos afligem. E uma delas, minha gente, é a discussão sobre a redução da maioridade penal, que vem tomando conta de vários setores da sociedade, o que é muito sadio, pois o tema é muito complexo e deve ser debatido exaustivamente para que não se tomem decisões sob pressão deste ou daquele grupo, muitas vezes motivadas por ideologias políticas que devem ser respeitadas sim, mas que no caso da redução da maioridade penal têm que ser vistas com muita responsabilidade. O problema não está em transferir para a esfera da justiça o que na realidade é uma tarefa coletiva do Estado e da sociedade. Reafirmo mais uma vez a minha posição contrária à redução da maioridade penal, principalmente diante da falência do resgate da cidadania que hoje vive todo o sistema prisional no Brasil. Chega a ser vergonhoso e arrepiante a situação das instituições que acolhem menores infratores no nosso estado, e assim é em todo o Brasil. É só conversar com desses menores que fugiram das chamadas casas de ressocialização, o que você vai escutar te leva a concluir que são verdadeiras escolas do crime. Claro
que nós não podemos fechar os olhos e permitir que menores que praticam crimes hediondos, como o que aconteceu agora no Piauí, quando um monstro de 39 anos, junto com 4 monstrinhos com idades entre 15 e 17 anos, estupraram várias vezes 4 meninas durante 2 horas. Isto após amarrá-las a um cajueiro, e depois o tal criminoso, chamado Adão, de 39 anos, as jogou do alto de uma pedra. Percebendo que as meninas ainda estavam vivas, um dos criminosos, menor, ficou jogando pedras nas vítimas para terminar o serviço, ou seja, matá-las. Foram encontradas horas depois, nuas, empilhadas uma em cima da outra. Todas desacordadas. Uma delas já estava morta e uma outra em estado gravíssimo. E aí eu pergunto, qual a punição para esses assassinos? Claro, o adulto trancafiá-lo por muitos e muitos anos na cadeia. E os menores? Puni-los com o que determina o protetor Estatuto da Criança e do Adolescente? Encaminhando-os a um centro de correção, ou melhor, escola do crime, onde ficarão por 3 anos e de onde sairão mais delinquentes do que entraram, mas com o diploma de réus primários. Claro que não é isto que eu e boa parte da sociedade queremos e exigimos. Crimes hediondos precisam ser punidos exemplarmente, seja qual for a idade do criminoso. Assim entendo que não é reduzindo a idade penal que nós vamos dar solução aos crimes praticados por menores, mas sim criando leis que os punam de acordo com a gravidade do delito, como acontece, por exemplo, na França e no Canadá, não é, Gerson? Tereza, penso exatamente como você, com uma observação que é a seguinte: para onde irão esses adolescentes no cumprimento de penas exemplares? Temos um sistema prisional desumano, falido, que não recupera ninguém. Uma pesquisa recente mostrou que 70% daqueles que cumpriram penas nestes presídios retornaram ao crime. Pergunto, é para lá que irão esses menores criminosos? Criar apenas mais uma lei e transferir para a justiça a responsabilidade não vai resolver nada. O que precisa ser feito é criar instituições humanizadas que acolham os menores de acordo com o crime que cometeram. Não misturar um garoto que cometeu um furto com um assassino. Mas mesmo o garoto que cometeu um furto tem que entrar num regime disciplinar com escola e ocupação. E quanto mais tempo, melhor. A disciplina é fundamental na recuperação desses menores infratores. Volta a minha preocupação: para onde irão aqueles que cometeram crimes hediondos? Infelizmente, toda essa movimentação lá em Brasília, em torno deste tema, será um faz de conta se a lei for aprovada. Os parlamentares estão colocando mais uma vez a carroça na frente dos bois, que discutam primeiro para onde serão encaminhados os menores criminosos, para então pensarem na redução da maioridade penal.
E não somente isso, mas também capacitar pessoas que possam atuar neste trabalho que é difícil e exige energia e humanidade. De fato, Tereza, Gerson, quanto mais tempo de ocupação e também de afastamento do convívio social, melhor. Porque, afinal de contas, pela legislação em vigor, um menor que pratica um crime hediondo, como vários foram citados aqui, fica no máximo recluso pelo período de 3 anos. O problema da violência é extremamente complexo. Por trás de tudo é preciso lembrar que estão sempre presentes o consumo e o tráfico de entorpecentes. O tóxico está dominado por criminosos violentos, que estão obrigando menores a roubar e a entregar a eles o produto do roubo para transformar em drogas e revendê-las a preço alto no mercado. Enquanto não se reduzir o consumo de entorpecentes, não se resolve o problema da violência. Portanto, a ação pública tem que levar este tema em consideração. É urgente porque a situação de insegurança que está na cidade do Rio de Janeiro e está no país, cidade de São Paulo também, é insuportável. Olha, o tema é muito interessante e merecia ser mais discutido e debatido ainda no programa. Infelizmente, já me avisaram que o nosso tempo terminou. Pedro, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação no programa, foi ótimo, como sempre. Ao nosso deputado Gerson Berger, um obrigado muito especial por estar presente, apesar dessa gripe forte, dessa voz difícil até, eu diria, mas fez questão. Parabéns também por essa força de vontade, por essa energia que emana de você para todos nós. A você, amigo telespectador, o nosso agradecimento especialíssimo por ficar até esta hora da noite nos assistindo. Espero contar com a audiência de vocês no próximo sábado, às 11h30 da noite. Até lá!